cobiça por um objeto transforma os moradores de uma cidade em assassinos a sangue frio. O deserto peruano ocultou durante séculos um rei que amaldiçoará quem não honrar o seu nome. Um antigo ritual poderia ser o início de um enigma que tirará dezenas de vidas. Um barco alemão chega ao Brasil com uma missão secreta, mas termina envolvido em uma tragédia, cujo responsável é o próprio Adolf Hitler. O ouro é o detonador das maldições mais poderosas e duradouras do continente. Dinheiro, ouro, pedras preciosas. A promessa de fortuna fascinou todos os homens e culturas desde a origem da humanidade. Muitos desses tesouros ocasionam para quem tenta possuí-los um destino de loucura e tragédia. Será que existem os tesouros malditos? E se for assim, poderiam essas maldições perdurar durante milênios? E poderiam então chegar até nossos dias? Cidade do México, 13 de março, 1981. Um grupo de operários se encontrava realizando uma escavação na área norte da Alameda Central, quando, de repente, uma das pás bateu contra algo, e o que encontraram foi a confirmação de um mistério que tinha se iniciado 4 séculos antes. No ano 1519, quando Hernán Cortés e seu exército chegaram a Tenochtitlan, eles receberam a permissão de Montezuma para se hospedar no Palácio de Assayacatl. Eles queriam construir um altar cristão, em princípio queriam fazer no Templo Maior, mas Montezuma se negou e disse para fazerem isso no palácio onde estavam hospedados. No transcurso dessa obra, Alonso Ibáñez encontrou uma porta que estava emparedada e decidiu derrubá-la para ver o que tinha atrás dela. E, segundo o cronista Bernal Dias del Castillo, se encontraram com uma grande quantidade de joias de ouro e muitas outras riquezas. Os espanhóis decidiram reclamar esse tesouro em nome da coroa e mandaram fundir todas as peças de ouro em barras de 2 quilos. Na hora que eles o pegaram, na hora que eles corromperam essa harmonia que havia nesse lugar, claro, as pessoas se irritaram, claro, houve indignação. É preciso lembrar que o ouro é enviado pelo deus Tonatiuh, e esse ouro era somente para algumas poucas pessoas dentro da sociedade mexica. Que os espanhóis roubassem o tesouro de Montezuma e decidissem levá-lo, significou que, do ponto de vista dos mexicas, que se desatasse uma maldição. Se acredita que os antigos sacerdotes de Tenochtitlan lançaram uma maldição contra os espanhóis para que eles não pudessem roubar esse tesouro, já que era uma ofensa muito grande para eles. Com o passar do tempo, a relação entre espanhóis e mexicas foi cada vez mais tensa. Em 1520, Montezuma havia morrido e a cidade de Tenochtitlan estava sitiada pelo exército local. Seria este o começo da maldição, supostamente lançada sobre o ouro sagrado? Depois de uma semana, assediados pelos guerreiros mexicas que estavam a ponto de invadir o palácio em que os espanhóis se refugiavam, eles decidem fugir carregando todo o ouro que puderam. Hernán Cortés ordenou que se pegasse só a parte de barras de ouro que correspondia à coroa e permitiu que os soldados repartissem o resto entre eles. Depois, embarcaram nos botes, que os levariam ao outro lado do lago Texcoco. No momento que os soldados iam saindo com a carga deste metal, eles começavam a afundar. E eles se agarravam às barras de ouro, se agarravam às joias, mas porque não queriam deixar absolutamente nada. E isso foi o que provocou que muitos deles morressem. Em uma noite catastrófica, perderam muitíssimos homens. É muito importante porque é a única vitória dos mexicas contra os espanhóis, não é? Uma noite triste, mas uma noite vitoriosa para os mexicas. Terá sido essa vitória, facilitada pela suposta maldição lançada sobre o tesouro de Montezuma,
Continuará vigente esse feitiço nas barras de ouro? Esse ouro encontrado em 1981, que causou uma grande agitação na República Mexicana, o que aconteceria se neste momento alguém o roubasse? Eu acho que essa maldição novamente apareceria, porque é um objeto que está carregado de muito sofrimento. Realmente, existem os malefícios. E se for assim, poderiam se manter vigentes durante séculos. As maldições desde os tempos mais antigos têm um poder de transferir uma força negativa aos demais. Amaldiçoar vem de conjurar, vem de invocar, vem de desejar o mal. Pode-se transmitir um pensamento, uma carga a alguém à distância, desde que tenha uma carga afetiva suficientemente intensa. Porque carga afetiva é que eu transmita uma carga de amor, é claro, mas a carga afetiva também é que eu transmita também uma carga de ódio, de raiva, de desejo de destruir o outro, com o qual se estaria concretizando a ideia do malefício. Então, as maldições podem durar séculos. A resposta poderia estar escondida no interior de um dos bosques mais impenetráveis do mundo. Em 1525, Atahualpa viaja para se encontrar com Dom Francisco Pizarro, com um séquito de 5.000 incas. Quando chegam a este encontro, é claro que Francisco Pizarro lhe pede que renda obediência ao rei. Atahualpa se nega, e é aí que os incas são emboscados. 2.000 terminam assassinados e Atahualpa é preso. Atahualpa é capturado e é levado a um quarto que depois vai se chamar o Quarto do Resgate. Nesse lugar, Pizarro vai visitá-lo e passam noites inteiras conversando. Muitos acham que eles até se tornam amigos. Foi durante essas noites que Atahualpa percebeu a grande fascinação que Pizarro e o resto dos espanhóis demonstravam pelas pedras e pelos metais preciosos. E então teve uma ideia para comprar sua liberdade. Atahualpa não era um qualquer. Ele tinha sido educado entre a elite de Cusco. Então, ao se ver preso, ele vai dizer aos espanhóis: estou aqui e vou lhes dar tudo o que vocês quiserem. E vocês querem ouro. Eu vou lhes dar todo o ouro que conseguir acumular nesse quarto até a hora em que eu levantar a minha mão. Atahualpa levanta a mão. Os soldados fazem uma marca na parede e o conquistador espanhol aceita. De todo o Império Inca viajam lhamas carregadas de ouro e prata. Esse quarto media 12 metros por 7. Nesse lugar cabiam 170 metros cúbicos de ouro e 340 metros cúbicos de prata. O resgate em valores de hoje equivaleria a 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Seria o resgate mais importante da história. A cobiça dos espanhóis era insaciável. No entanto, a decisão que Pizarro tomou desataria uma das maldições mais duradouras da América Latina e que tirou vidas até mesmo séculos depois. Passam os dias, passam os meses e o quarto não se enchia. Então Pizarro começa a suspeitar que seja uma trampa de Atahualpa para nesse tempo reunir o seu exército e destruí-lo. O que Pizarro decide fazer? Ele assassina Atahualpa. Ele o coloca no meio da praça e o executa. Seu sangue, o sangue de um homem real, um filho de Inti, do Sol, rega absolutamente toda a praça. E esse sequestro terminou com a morte do imperador, com a morte do deus Inca e com a morte do Império Incaico. O general Rumiñahui era o irmão de Atahualpa. E nesse momento estava se dirigindo a Cajamarca com um carregamento que diziam os moradores que nem 1.000 homens podiam levar. Estamos falando de 750 toneladas de ouro. Ao ficar sabendo da morte do irmão, Rumiñahui decide esconder o tesouro num lugar perto de Quito. Ele claramente fez isso por 2 motivos. Primeiro, para que nunca fosse descoberto. E depois, lança uma maldição para se vingar da morte do seu irmão imperador. A família de Luiz Felipe se dedicou durante gerações a tentar recuperar o tesouro perdido de Atahualpa.
O tesouro de Atahualpa está no Janganates. Nós já localizamos o ponto e estamos simplesmente conseguindo o suporte tecnológico para poder fazer essa última expedição para extraí-lo. O tesouro, sim, poderia-se dizer que está amaldiçoado. Muita gente da minha família morreu lá dentro tentando buscá-lo. Não só da minha família, mas pessoas que trabalham para nós e que morrem por causas bastante estranhas e dramáticas. Parte que antes de nós, bem, muita gente também tentou encontrá-lo. E todos, de uma ou outra maneira, terminam tendo uma morte trágica, dentro ou fora do Janganates. Mas se o tesouro está amaldiçoado, por que alguém iria querer encontrá-lo? Considero que se Atahualpa estivesse sentado, escutando as razões pela que queremos encontrar o tesouro, estaria coincidindo comigo de que esse tesouro tem que voltar para as mãos do povo ao que lhe pertence. Os mexicas, os incas e quase todas as culturas antigas consideravam o ouro como um elemento divino. Mas por quê? Sem dúvida, as sociedades mesoamericanas tiveram o ouro como elemento de poder e riqueza. Também o associaram com o sol por sua energia e fonte de luz e vida. E muitas culturas perceberam isso. Por exemplo, os egípcios o chamavam ou consideravam que era a carne do sol. Os astecas, por exemplo, o excremento do sol. Aqui no Peru também acontece algo muito parecido, não é? O ouro era chamado, por exemplo, de a maçã do sol, o suor do sol e também de as lágrimas do sol. Então os antigos deram tanta importância ao ouro, porque seu brilho os fazia lembrar do sol? Ou poderia existir outra explicação? O ouro, por si mesmo, não serve quase para nada, mas serve para tudo. Porque, para os antigos, ele servia para se comunicar com os deuses. As diferentes culturas desse continente principalmente dão muitíssimo valor ao ouro pela associação que ele tem com o sagrado. Vem no ouro algo que está diretamente relacionado com os deuses. As antigas culturas tiveram um contato direto com os deuses. E a maioria da informação que foi compilada se refere a que os deuses são seres que sempre estão fora da Terra. As antigas culturas adoravam deuses que estavam fora da Terra. Será por isso que os relacionavam com o ouro? O ouro não é um material terrestre, ou seja, não se originou na Terra. O ouro que conhecemos na Terra vem todo, absolutamente todo, dos asteroides e meteoros que caíram sobre o planeta há milhares de milhões de anos. O ouro vem de fora do planeta. Os antigos povos acreditavam que seus deuses também. Será por isso que o metal era tão sagrado para eles? Ao perceberem que a única coisa que os espanhóis queriam era o metal precioso, esse ouro, eles diziam: antes de entregá-lo, prefiro amaldiçoá-lo, para que seus cativos, para que seus conquistadores padecessem todo o mal que também estavam fazendo aos povos originários da América. E para esse tipo de maldição, eles utilizavam também o poder dos deuses. Por isso eu acho que este tipo de deuses se comunicaram literalmente com essas culturas e lhes transmitiram alguns conhecimentos a todas as culturas, conhecimentos comuns. Realmente os povos antigos podiam utilizar o ouro para se comunicar com algo mais, algo que se encontra lá fora. Poderíamos recuperar essa conexão espiritual? Ou as terríveis maldições lançadas sobre o ouro americano também cairiam sobre nós? No passado, tudo aquilo que não se podia justificar era atribuído à magia ou aos deuses. Hoje em dia, a ciência pode explicar com facilidade muitas dessas coisas. No entanto, continuam acontecendo certos acontecimentos trágicos que escapam a toda lógica. Lambayeque, 1987. Esta zona desértica do norte do Peru escondeu durante séculos um segredo que se transformaria na maior descoberta da arqueologia moderna latino-americana.
o tesouro do Senhor de Sipan. O Senhor de Sipan foi um poderoso governante do Império Mochica. Viveu no século III, aproximadamente. Sabe-se que o Senhor de Sipan foi um dos homens mais ricos das culturas da América do Sul. A descoberta do Senhor de Sipan causou na arqueologia da América Latina uma grande surpresa, porque ninguém pensava que iam encontrar algo assim. Ninguém acreditava que nas areias do norte do Peru iam encontrar um túmulo com tanto ouro, mas que ia dar tanta informação sobre o passado dos antigos habitantes da América. No entanto, uma descoberta tão importante para a Mesoamérica poderia ter caído nas mãos erradas. O túmulo do Sr. Sipan foi encontrado por 10 roqueiros, 10 saqueadores de tumbas. E a parte mais importante desses ladrões eram os irmãos Bernal, que eram 4 desses 10 ladrões. À noite, eles iam, durante algumas noites, fazer essas escavações ilegais. E se conta que extraíram tanta quantidade de oferendas, de artículos, que levaram aproximadamente uns 10 sacos. E encontraram tal quantidade de ouro que lhes subiu a cabeça e acabavam gastando esse metal precioso em bares e outras coisas, que foi o que fez com que a polícia peruana pudesse encontrá-los. Rapidamente se informa disso ao arqueólogo da zona, que era o Walter Alba. O arqueólogo Walter Alba se ocupou da conservação do sítio arqueológico do Senhor de Sipan. No entanto, os 10 saqueadores que a saquearam poderiam ter sido vítimas de uma antiga maldição. O mal de Huaca é que quando os saqueadores chegam e simplesmente roubam um tesouro, a partir daí eles ficam amaldiçoados. A pessoa que profanou essa tumba vai inclusive adotar a forma de uma caveira, não é? Os moradores do mundo andino afirmam poder reconhecer os saqueadores porque o mal de Huaca os transforma em uma múmia viva. No entanto, a ciência poderia ter uma explicação para este fenômeno. Realmente se trata de um mal provocado por forças desconhecidas? Ou há um perigo quando alguém entra numa tumba que esteve muito tempo fechada? Isso poderia ter também uma explicação científica, porque ao estar guardadas durante muito tempo, vão começar a se decompor e a gerar algumas substâncias tóxicas. Cianureto, cloro e até mercúrio, não é? Dentro das próprias tumbas. E isso poderia ser uma explicação de o porquê as pessoas ficam doentes. Terá sido isso que acabou com a vida dos saqueadores, que profanaram o túmulo do Senhor de Sipan, ou o que aconteceu com eles é algo muito mais misterioso. Os saqueadores do Senhor de Sipan não morreram do mal de Huaca. Eles morreram de diferentes causas trágicas. Um dos irmãos Bernal, porque leva um tiro da polícia peruana. O outro irmão Bernal, porque é esmagado pelo trator que tinha comprado com o dinheiro do roubo. Como se o dedo do Senhor de Sipan, desse governante Mochica, estivesse apontando lá do além e mandando a morte mais dura, mais trágica possível. Por isso falamos de uma maldição e não de uma possibilidade de doença. Mas como poderia um morto amaldiçoar aqueles que profanaram seu túmulo? Talvez a resposta se encontre a 12.000 quilômetros de distância, no Cairo. No ano de 1922, em Tebas, as pessoas que descobriram o túmulo de Tutankhamon encontraram uma inscrição que dizia: aquele que se atrever a violar estas tumbas serão perseguidos pela morte. São concretamente 20 pessoas que estão no descobrimento do túmulo. E de todas essas 20 pessoas, 13 morrem em estranhas circunstâncias. Por exemplo, Lord Carnarvon, que é quem põe o dinheiro, quem financia toda a escavação, ele falece poucos dias depois de abrir o túmulo. Poucos anos depois, a esposa de Lord Carnarvon
é picada por um inseto desconhecido que nunca foi identificado e também morre? O irmão de Lord Carnarvon, por exemplo, se suicidou? Poderia-se comparar a maldição de Tutankhamon com uma espécie de maldição do Senhor de Sipã? Em ambos os casos, houve mortes inexplicáveis das pessoas que saquearam estes túmulos. Os dois casos também vêm de culturas milenares que cultivaram a magia ancestral. Realmente o Senhor de Sipã poderia ter protegido seu túmulo com uma maldição tão poderosa que perdurasse séculos. Foi isso que tirou a vida dos irmãos Bernal e dos outros saqueadores. É muito interessante saber como eles chegaram ao túmulo. Ernil Bernal teve um sonho estranho, no qual se apresentou a ele um antigo guerreiro que lhe apontou um lugar determinado onde ele poderia estar. Então ele, a partir desse sonho, é que começou a buscar o sítio arqueológico e foi encontrá-lo. Um caso muito similar, por exemplo, acontece com o descobridor da Dama de Ampato, a mal chamada Múmia Juanita, uma princesa inca que foi ofertada no vulcão Sabancaya. Quem deu o ponto exato de onde estava a Juanita é Miguel Zárate, e ele me contou em uma entrevista que tivemos que lhe aparecia em sonhos, a própria Dama de Ampato. E nos sonhos ela lhe pedia que a abraçasse, e ela lhe fazia jurar que nunca a deixaria, que ele tinha que resgatá-la. Curiosamente, há uma foto em que Nick Zárate está abraçando a múmia. E aí seu sonho se cumpre, não é? Realmente o Senhor de Sipã se fez presente nos sonhos de Ernil Bernal para atraí-lo a seu túmulo. Quem era este misterioso e desconhecido monarca mochica? O Senhor de Sipã era alguém que não conhecíamos, não sabíamos que existia. Até que foi descoberto no final do século passado, o Senhor de Sipã era um deus muito vivo para o seu povo, com um poder tão incrivelmente importante que nem sequer estava permitido ao povo que o olhasse nos olhos, porque não se pode esquecer que o Senhor de Sipã não era somente um rei, mas era um deus entre os homens. Provavelmente, o Senhor de Sipã era o que pretendia, não é? Transmitir isso, queria voltar à vida, voltar a governar, que se saiba sobre ele. No entanto, os saqueadores que chegaram a seu túmulo não deram a conhecer seu nome, mas roubaram seu tesouro para benefício próprio. Ao ter traído esse desejo deste governante é o que vai causar a desgraça dos primeiros descobridores. Não aconteceu, por exemplo, o mesmo com o arqueólogo Walter Alba, porque ele, ao dar lugar ao Senhor de Sipã, não só conseguiu o apoio de todo o povo, mas se tornou mundialmente conhecido. E é uma das figuras mais importantes da arqueologia mundial. E isso lhe trouxe muitos benefícios. Realmente, era tão forte a maldição do túmulo, a ponto de ter a capacidade de decidir quem vence e quem morre, até mesmo séculos depois. E se for assim, até onde chegará o poder do Senhor de Sipã? Há tesouros que prometem tanta fortuna que se transformam em um ímã para quem deseja riqueza. E os ingênuos estão dispostos a dar tudo para alcançá-los, mesmo sabendo que é uma armadilha da qual podem não sair vivos. Cundinamarca, Colômbia, século VI. A tradição do povo muisca incluía um ostentoso ritual a seus deuses que despertou uma das lendas mais famosas do mundo e que poderia ter desatado a maior maldição da América Latina. A lenda do Eldorado é talvez a lenda mais importante da América. Os espanhóis, depois de chegarem ao nosso território, foram alimentando suas viagens com o que os indígenas lhes contaram sobre um ritual que os índios muiscas tinham. Essa tradição consistia em que pegavam um homem forte e jovem e colocavam pó de ouro por todo o corpo dele. Depois, o levavam em uma balsa e levavam uma grande quantidade de peças de ouro. E lançavam então todas essas peças ao fundo da lagoa e o homem mergulhava. Era a lenda do Homem Dourado ou do Eldorado.
Os espanhóis pensaram na história do Eldorado, que era uma espécie de cidade gigantesca, feita de ouro puro, cujas ruas estavam revestidas ou empedradas com esmeraldas. E por muitas gerações alimentaram a cobiça de encontrar essa cidade perdida entre selvas ou montanhas. No entanto, os espanhóis jamais conseguirão achar a cidade de Eldorado. E em seu lugar, poderiam ter encontrado uma das maiores maldições da América. Todos aqueles que buscaram Eldorado terminaram atormentados por maldições. Francisco de Orellana foi um conquistador espanhol que percorreu grande parte da América do Sul. Tinham dito a Orellana que havia uma terra longa, verde e grande e que talvez nesse lugar existisse Eldorado. E Orellana fez uma expedição onde muitos morreram, muitos indígenas dos que iam com ele também morreram, e ele não encontra Eldorado, mas decide voltar. Hoje, sobre Orellana, sabemos que morreu em uma segunda tentativa de encontrar essa zona, essa cidade fantástica, Eldorado. Atormentado por um veneno que consumiu seu sangue. O final de Francisco de Orellana é o final de um explorador amaldiçoado. Mais de 2.500 homens perderam a vida nas expedições de Francisco Orellana, tentando achar Eldorado. E até mesmo o próprio explorador não sobreviveu. Mas muitos pesquisadores afirmam que esse foi só o começo de uma terrível maldição que cerca a cidade. Depois seria um personagem mais demente, talvez o mais demente de todos ali. Era chamado de Euloco. Seu nome era Aguirre. Ele quis buscar Eldorado por todos os meios. E o que fez foi transformar sua expedição em um inferno. De matanças, de violações, e no final, Euloco Aguirre terminou perdido no meio da selva. Se supõe que a Lagoa de Guatavita, que está a menos de 70 quilômetros da cidade de Bogotá, seja a origem da lenda de Eldorado. Se os muiscas fizeram isso durante 300 anos, vocês conseguem imaginar a grande quantidade de ouro que estaria no fundo? A possibilidade de que o tesouro dos muiscas se encontrasse no fundo do Guatavita fascinou os exploradores durante décadas e os levou inclusive a tentar drenar a água da lagoa. Há algo estranho em um lado da lagoa. Há uma espécie de filão que, bem, é artificial e durante anos se tentou secar a lagoa. Qual era a ambição dessas pessoas que romperam as montanhas? Todas as tentativas de encontrar os tesouros de Eldorado do fundo da lagoa de Guatavita não deram frutos. Muitos pesquisadores afirmam que isso se deve a que a verdadeira localização da cidade não é na Colômbia, mas no Peru. Um dos grandes mitos da Amazônia é a possibilidade da existência de uma cidade de ouro. Se fala de Eldorado. No Peru se fala do Paititi. E durante décadas, muitos exploradores dedicaram sua vida e perderam sua vida, como o explorador Percy Fawcett em Mato Grosso, que se perdeu para sempre quando buscava. O nome da suposta cidade de ouro é diferente. No entanto, a maldição que parece cair em quem tenta achá-la é a mesma. Se fala, por exemplo, no Peru, de que poderia estar em Paititi. Na Amazônia, ao sul do Peru, que curiosamente é uma das zonas do Peru que ficam constantemente nubladas. Há pessoas que afirmam ter tentado se aproximar de helicóptero e quando estão muito perto, começa a acontecer uma mudança drástica no clima. Aparentemente aparecem tormentas que impedem que você se aproxime da zona. Então, ocorrem uma série de fenômenos estranhos que estão relacionados com o mistério e com a magia e com a cosmovisão que tem o povo amazônico. Existe realmente a cidade de Eldorado? Ou é só uma má interpretação que os espanhóis fizeram de um ritual ancestral? Na década de 60, um camponês encontrou no interior de uma caverna, perto de Bogotá, uma peça de ouro que poderia conter a resposta. A balsa de Eldorado pode ser justamente a prova de que essa lenda é real. É uma peça de ouro
que mostra com um detalhe incrível como iam nessa balsa várias pessoas importantes, cercadas de objetos e na metade um ser luminoso, um ser dourado. Por isso, muitos escritores ingleses e de outros lugares dizem que Eldorado não era uma cidade. Eldorado era uma pessoa. Os muiscas foram um povo pequeno. No entanto, nenhuma outra civilização pré-colombiana produziu tantas peças de ouro como eles. Onde se encontra esse tesouro? Será esta suposta maldição que o cerca proporcional ao tamanho de sua riqueza? E se for assim, voltará a cair sobre o próximo explorador que se animar a procurá-lo. Há tesouros que pertencem às entranhas da terra e que nunca deveriam ser encontrados. Porque quando os homens conseguem extraí-los, o caos e a morte se precipitam sobre eles. Zacatecas, México, 1840. O século XIX é conhecido, entre muitas coisas, por ser um dos períodos da famosa febre do ouro. Homens de todas as partes se transladavam às montanhas do centro-norte do México e sul dos Estados Unidos, com a esperança de encontrar uma pedra de ouro que os tornasse milionários. Alguns poucos conseguiram, enquanto muitos perderam a vida tentando, e desataram tragédias que até a atualidade não têm explicação. E efetivamente havia 2 jovens que sonhavam em se tornar ricos. Misael convence o seu amigo Gildardo e um belo dia decidiram empreender nessa aventura, rumo a essa zona do norte da cidade de Zacatecas, onde, desde o século XVI, haviam descoberto riquíssimos filões, principalmente de ouro. No total foram 5 dias que estiveram procurando o ouro, até que localizaram um ponto, um lugar, um local onde encontraram algo. Misael e Gildardo encontraram uma misteriosa caverna. O que acharam dentro mudaria para sempre suas vidas e a de toda a sua cidade. Os companheiros dentro da caverna começaram a picar a pedra. De repente, descobriram uma pedra bastante estranha, de cor preta azevite. Em seu interior encontraram um filão, que parecia ser ouro. E então se emocionaram bastante porque acharam que com isso iam ficar muito ricos. Eles extraíram a pedra, então a levaram ao acampamento para analisá-la, para estudá-la, saber o que era, o que tinha em seu interior. Mas descobriram que esse filão não era de ouro. Existem algumas pedras que têm essa cor de ouro, mas que precisamente não se trata desse metal, e é conhecido como ouro de tolo, que é uma pirita. Quando se dão conta de que a pedra não vale nada, bem, então o que fazem é simplesmente pegá-la e utilizá-las para afiar as facas. Mas algo terrível aconteceu essa noite. Um pastor descobriu os cadáveres destes 2 jovens ao lado da pedra. O que aconteceu é que eles realmente se machucaram. Houve uma briga intensa. E até hoje ainda se desconhece como puderam provocar tantas feridas em seus corpos. O que poderia ter alterado tanto Misael e Gildardo, a ponto de cometer atos tão horrorosos? Provavelmente, se buscamos alguma evidência científica, a resposta possa ser um envenenamento. Ao longo da história, se assegurou que era pela pirita, que é essa pedra, este mineral, que se encontrava na parte interna e que no momento que era esfregada se produzia uma espécie de gás. Bem, parecia que as pessoas enlouqueciam, as pessoas ficavam muito agressivas. No entanto, o inexplicável é que um dos descobridores dos corpos de Misael e Gildardo encontrou entre os seus pertences a pedra. Ele levou à cidade tentando vendê-la. Quem comprou a pedra a levou para casa e a utilizou para afiar suas facas.
tempo depois, aconteceu que esta pessoa assassinou a sua esposa. Ele apunhalou até matá-la. Assassinou a sua esposa e cortou o próprio pescoço. Uma pessoa de uma família muito rica e não foi possível entender. Imediatamente, as autoridades de Zacatecas encontraram um padrão nas últimas mortes da cidade. A pedra negra, na qual os 3 assassinos tinham afiado suas facas. Parecia que, no momento que afiavam as suas facas, as pessoas enlouqueciam. E sempre o mesmo padrão. O padrão que seguia era que começava a ouvir vozes. Há espíritos que ocupam lugares, assim como a Pedra Negra, e são espíritos baixos, são espíritos violentos. Os espíritos que faziam referência a que se iam receber todo o dinheiro, que se a pessoa ia compartilhar, que se não ia compartilhar, quer dizer, parece que esses espíritos guardiões dos grandes tesouros têm um papel muito importante. As autoridades, então, caíram em desespero. Não sabiam o que fazer com a pedra e não queriam se responsabilizar por ela. Então, o novo plano foi pedir ajuda ao sacerdote local. O governador Jesus Arrechea se reuniu com o bispo da diocese de Zacatecas, Fray Boaventura Portilla Terreda, para que, por meio da água benta, através das orações, puderam levá-la até um lugar que só ele soubesse como e onde ficaria, para que ninguém, nas gerações futuras, voltassem a ter contato com esta pedra. E essa foi a última vez que os moradores de Zacatecas viram a Pedra Negra. Ou não. As pessoas que vivem perto da Catedral de Zacatecas, em um lugar que se conhece como o Beco do Anjo, muitas vezes contaram que à noite se costuma ouvir ruídos nessa rua. Algumas pessoas, inclusive, dizem que já viram sair fumaça da pedra. Também acontece sem que haja ninguém por perto do sino pequeno que está colocado em cima da pedra que se ouviu tocar. Continuará vigente a maldição da Pedra Negra de Zacatecas. Voltará a cair sobre quem alguma vez se atrever a tocá-la. Adolf Hitler apresentava a si mesmo como o homem mais poderoso do mundo. Mas como muitos antes dele, sucumbiu diante das antigas maldições americanas. Rio de Janeiro, Brasil, setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial acabava de começar. Adolf Hitler enviou o capitão do cargueiro SS Minden a uma missão pouco habitual para a época: percorrer todo o trajeto da costa germânica até a América do Sul. Sua tarefa parecia simples, mas poderia esconder um segredo que desataria uma antiga maldição americana. O cargueiro chegou à costa de Buenos Aires e esteve atracado durante 3 dias. O diário do capitão falava de uma parada técnica, revisar o abastecimento e a embarcação. O certo é que o barco seguiu viagem rumo ao litoral do Rio de Janeiro, onde esteve outros 2 dias parado. Inexplicavelmente, nenhum livro conta o que esteve fazendo aí. Porque não há registro do que o SS Minden fez no Rio de Janeiro. Qual era a verdadeira missão do cargueiro? Ele veio recolher uma quantidade em ouro, financiada por um banco chamado Germano. Como a guerra já tinha começado, ele já era considerado uma embarcação inimiga. Então ele tinha que vir secretamente. A carga de ouro era de 4 toneladas e era avaliada em 130 milhões de dólares. Com essa carga, a Alemanha ia investir em sua carreira armamentista. O marco alemão era uma moeda que tinha ficado fora pelo começo da Segunda Guerra Mundial. Então eles, com o ouro, podiam transformá-lo em uma divisa como o franco suíço ou podiam transformá-lo em dólar e o enviavam para um banco na Suíça. E com isso eles obtinham os fundos para a compra de diferentes coisas que precisavam para a guerra. O SS Minden conseguiu subir a bordo as 4 toneladas de ouro. No entanto, muitos asseguram que na viagem de volta, caiu sobre ele uma maldição que se remonta à época colonial. Esse barco, ele vai em direção à Alemanha. E entre a Islândia e as Ilhas Feroe,
é detectado pelos barcos britânicos. Dia 24 de setembro de 39, ele acabou sendo afundado pela própria tripulação por ordem do próprio Hitler, para que os aliados não pegassem essa quantidade de ouro e usassem para financiar a guerra contra ele. O SS Minden afundou nas profundezas do oceano. Seus restos foram explorados em várias oportunidades. E os mergulhadores afirmam ter visto um tesouro em seu interior. No entanto, até o dia de hoje, ninguém foi capaz de recuperar o ouro. Por que ninguém ainda não encontrou essa quantidade de metal precioso com todas as expedições submarinas que já foram feitas lá? Isso é um mistério. Na verdade, é um mistério porque as pessoas falam desse ouro, mas até agora ninguém tirou esse ouro do fundo do mar. Ninguém sabe a quantidade realmente, como que tá, como que não tá. O caso é que ninguém duvida de que esse barco ia repleto de ouro, mas ninguém encontrou o tesouro. Onde se encontra o ouro que o cargueiro transportava? Muitos investigadores asseguram que o SS Minden poderia não ter sido o único barco envolvido neste mistério. São muitas as embarcações que estão afundadas no litoral americano. A maioria ocorreu durante a época colonial. Nossa Senhora de Atocha é um galeão espanhol. E esse galeão e toda a frota de barcos que vai em volta dele naufraga na frente da costa da Flórida em 1622. Nossa Senhora da Limpa e Pura Conceição naufragou em 31 de outubro de 1641, ao sair e bater contra um recife de coral no nordeste da República Dominicana. Levava, para que vocês tenham uma ideia da carga, um número que não se pode quantificar porque os sobreviventes diziam que os porões estavam lotados, que não podiam dizer qual era a carga. Em 1708, o galeão São José partiu de Cartagena, levando 11 milhões de moedas de ouro, o que equivale hoje a 5 bilhões de dólares. Seria o maior tesouro da humanidade. E, obviamente, naufragou. O que nos demonstra a história desse galeão é que, realmente, as riquezas que foram exploradas e espoliadas da América Latina por parte dos espanhóis durante séculos são multimilionárias. Muitos pesquisadores afirmam que uma maldição se espalhou sobre todas essas embarcações que tentavam levar o ouro da América. Será isso o mesmo que aconteceu com o cargueiro alemão SS Minden? E se for assim, esses tesouros algum dia serão recuperados? Parece ser que os maiores tesouros da América estão rodeados de tragédias, de vinganças e catástrofes. Tudo isso é parte de uma grande casualidade? Ou realmente existem antigas maldições que protegem essas riquezas? E se for assim, quantas mais poderiam se despertar para castigar aqueles que tentam roubar nossos tesouros? Assista agora a demonstração do IPTV Simples. Com ele você tem uma ampla variedade de filmes, séries e centenas de canais de TV. Você pode instalar o nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet. Na descrição desse vídeo tem o link do nosso site, onde você pode fazer o teste gratuito em menos de 5 minutos.